Olá pessoal, tudo bem com vocês aí do segundo EJA? Galera, a gente continua aí nas nossas aulas à distância, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar super bem as aulas. E a gente continua o nosso tema de poluição na aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tipo específico aí de problema que a poluição causa. É alguma coisa que vira e mexe fala no jornal. Acho que vocês já sabem o que é, já ouviram falar, mas a gente vai se aprofundar mais no assunto. Hoje a gente vai falar sobre aquecimento global e efeito estufa, tá bom? Mesmo esquema de sempre, gente. Separar aí o caderno de vocês, de ciências, colocar a data da aula de hoje pra gente começar, beleza? Então, gente, primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta. Qual temperatura você gosta de viver? Eu tenho certeza que você não gosta de viver nem quando num lugar muito quente, nem num lugar muito frio. A gente gosta do equilíbrio. Então, o importante aí para a gente viver é o equilíbrio. Isso que nos faz bem. Tenho certeza disso, né? E daí, gente, quando a gente fala de efeito estufa, a gente tem que tentar entender uma coisa. Isso é importantíssimo porque a gente se confunde muito. Gente, o efeito estufa é um processo natural. Ele ocorre naturalmente, tá bom? Não ocorre só por conta aí de poluição. O efeito estufa é um processo natural. Ele serve, galera, para manter as temperaturas do nosso planeta adequadas e agradáveis para a nossa vida. É por conta do efeito estufa que o planeta Terra tem uma temperatura gostosa de se viver. Como assim? Se não tivesse efeito estufa, de dia seria muito mais quente e à noite muito mais frio. Por quê? O efeito estufa funciona assim, ó. O nosso Sol manda pra gente os raios solares. E o efeito estufa, que ocorre nos gases que estão no nosso ar, na nossa atmosfera, consegue guardar esse calor. Então é isso aqui que está marcado aqui, ó. Parte do calor volta para o espaço dissipado e parte fica retido nos gases, fica preso. Por isso que de noite ainda continua quentinho, tá bom? Se não houvesse efeito estufa, a temperatura do planeta ia baixar muito, ia ficar abaixo de zero. Então dá um exemplo, lá em Marte, né, que tem exploração de vez em quando, robôs indo para lá, lá não tem efeito estufa. Lá a temperatura sempre é abaixo de zero, sempre negativa, tá bom? Por quê? Porque a atmosfera, o ar aqui do nosso planeta, ele retém o calor recebido ao longo do dia. Então ele aprisiona o calor para ele, que ele recebeu ao longo do dia, nos gases que existem lá, né? Isso ocorre por quê? Porque alguns gases que tem na atmosfera têm essa propriedade. Eles conseguem aquecer mais rapidamente, mas eles perdem calor lentamente. Quais são esses gases principais aí? Acho que vocês já ouviram falar de algum deles. Gás carbônico, CO2, metano, CH4 e a própria água. Esses são os gases estufa, tá bom? São os gases que conseguem se aquecer e liberar o calor lentamente, tá bom? É por causa desses gases aqui que existe o efeito estufa no nosso planeta. Lembrando que efeito estufa é um processo natural, então ele tem que ocorrer, tá bom? Para deixar a temperatura em equilíbrio. Vou passar para a próxima página, tá bom, pessoal? E qual que é o problema quando a gente fala de efeito estufa? Por que passa tanto falando de efeito estufa e aquecimento global lá na TV? O problema, gente, é o aumento do efeito estufa. Ele é natural. O problema é quando ele aumenta, quando ele passa do nível necessário. Então, o que aconteceu? A industrialização, os automóveis, alguns gases, os poluentes do nosso lixo, o petróleo que a gente utiliza e o corte de florestas, né? Isso mudou o efeito estufa, aumentou o efeito estufa. Então, ao longo dos anos, principalmente depois que a gente começou a usar o que a gente chama de combustíveis fósseis são aqueles combustíveis que são extraídos da terra, tá? Tipo petróleo, carvão mineral. Depois que a gente começou a usar esses combustíveis, a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumentou muito. Se a quantidade de gás carbônico aumentou, o efeito estufa aumentou. Então,
o acúmulo de gás carbônico implicou no aumento do efeito estufa. E esse aumento do efeito estufa implicou no que a gente chama de aquecimento global. Esse é o problema, tá bom? O problema é o aumento do efeito estufa, não é ele em si. Ele em si, ele é bem legal, deixa a temperatura agradável. O problema é o aumento do efeito estufa, daí a temperatura fica mais quente. Pessoal, acho que vocês já devem ter notado que cada dia parece que está mais quente os verões, né? E de fato, a gente diz, né, os estudiosos conseguem prever que nos próximos 100 anos o nosso planeta vai ficar de 2 a 6 graus mais quente na média. Gente, isso é muito, tá? Se eu falar assim, hoje vai esfriar 6 graus, é aquele dia, não vai fazer 6 graus, não, que vai baixar 6 do que já tá, a gente sente muito. Vai ficar 2 mais quente do que já tá, a gente torra no solzão daquele verão, tá? Então faz muita diferença. E quais que são as principais atividades que geram efeito estufa? Queimada, olha lá o Brasil gerando efeito estufa muito grande, tá bom? Agricultura e a pecuária, tá? Criação de animais gera muito efeito estufa, tá bom? Olha lá o Brasil novamente. Geração de energia termoelétrica, a gente tem essa aqui só de vez em quando. Termoelétrica é aquelas usinas que usam carvão e diesel para funcionar. No Brasil, a maioria das usinas são hidroelétricas, elas usam o movimento da água, então não é o nosso caso. E daí o outro gerador de efeito estufa são as indústrias, tá bom? Então, por conta desses fatores que o efeito estufa vem aumentando. Queimada de floresta, agricultura e pecuária, geração de energia termoelétrica e indústrias, tá? Então, a gente precisa... O que precisa fazer para diminuir o efeito estufa, né? Se esses aí são os fatores que fazem com que ele ocorra, a gente precisa tentar diminuir. A gente tem que diminuir a queimada, porque se a gente diminuir a queimada, eu diminuo o efeito estufa. Eu tenho que fazer uma agricultura e uma pecuária diferente. Nossa, a gente escrever aqui é difícil, eu não vou conseguir. Nossa, ficou muito ruim. Por que tem que ser diferente? Porque do jeito que está fazendo, está poluindo demais, tá bom? Energia termoelétrica tem que ser substituída por outro tipo de usina. E a indústria precisa também colaborar com novos processos para diminuir o efeito estufa, tá bom, gente? A aula de hoje era isso mesmo, ela era bem curtinha, a gente está finalizando por aqui. Quem tiver a apostila 2, não é obrigatório, tá, pessoal? Quem tiver a apostila 2, a gente está trabalhando ali no tema de poluição, que está a partir da página 61, falando sobre poluição. Se você quiser fazer a leitura, fique à vontade, mas não é obrigatório. Eu sei que tem muita gente que não foi na escola pegar a apostila porque ela nem tinha disponível. Tá bom, gente? Galera, muito obrigado pela aula e espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.